Seja bem-vindo ao podcast Alpha Ways. Você é investidor, muito obrigado pelo seu tempo. Nós somos uma empresa de investimentos credenciada a XP Investimentos, uma das maiores instituições financeiras da América Latina. Nossa missão é ajudar você, investidor, a realizar seus sonhos por meio do conhecimento, com segurança, conectado ao seu propósito. Acreditamos no propósito financeiro de cada investidor. Direcionamos o investidor para a liberdade financeira. Somos Alpha Ways. E hoje, estou com convidados aqui muito especiais, que vieram de longe, nos prestigiar, pessoas muito especiais. Estou com aqui a doutora Maria Eduarda Pavan, muito obrigado. Advogada, consultora, tributária e especialista em direito tributário. Membro da Federação Escola de Direito Tributário, advogada, consultora tributarista, membro da FEDEST e conselheira do Tribunal Administrativo de Recursos Tributários de Porto Alegre. Muito obrigado. E também o Bruno Fantinelli, do estúdio Head de Joint Ventures, especialista comercial com mais de 15 anos em experiência em soluções corporativas, ajudando muitos empresários a prosperarem. Muito obrigado. O tema hoje, impactos da reforma tributária no seu patrimônio. Bruno, Maria Eduarda, a reforma tributária é o momento da vez, tem sido muito comentada, mas ainda gera bastante insegurança. Para começar, do que exatamente estamos falando? Acho que cabe que a gente deixar claro que a gente está falando não é de uma reforma, é de uma revolução no sistema tributário que a gente teve. A gente teve uma emenda constitucional que foi promulgada, está realmente virando de cabeça para baixo a nossa tributação sobre consumo. Então a gente vai ter quase que todas as regras que a gente conhece hoje sendo alteradas. A gente precisa conversar sobre isso. E justamente em virtude de toda essa mudança, é que nós entendemos que é tão importante conversar com o empresário. É tão importante, nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes de começar, justamente sobre o quanto nós viemos fazendo esse giro em todo o Brasil, porque o Brasil ele é um país de incertezas, naturalmente ele é um país de incertezas. Só que com a reforma, ele está trazendo ainda mais incertezas para o empresário. E o empresário ele não sabe muito bem o que vai acontecer, e quando sabe ainda assim, ele gasta muito tempo, ele gasta muita energia para conseguir acompanhar todas essas alterações. Então por isso que é tão importante esse tipo de conversa, por isso que a gente veio aqui realmente para falar sobre isso. Conscientizar o empresário, Maria Eduarda, Bruno, são 23 milhões de empresas nesse nosso Brasil. Eles fazem um trabalho belíssimo, parabéns. Obrigado. Qual foi a principal motivação dessa reforma, Maria Eduarda? A gente tem uma complexidade muito grande para saber a apuração do tributo, para saber qual tributo está pagando. Mesmo quando a gente tenta fazer tudo certo, às vezes ainda tem coisa errada, porque a gente não conseguiu a informação correta, não sabe fazer da forma certa. E estava na hora de acabar, né? A gente está ficando muito para trás no Brasil, perto de todos os padrões internacionais, por causa dessa complexidade. A gente não podia mais deixar o sistema assim. Então a reforma tributária ela veio para simplificar. Ela realmente acredito que vai, depois de um período de transição aí que a gente vai ter, acredito que vai simplificar. E um outro ponto que a gente precisava é a transparência. A gente precisa saber o quanto está pagando de tributo, que hoje é humanamente impossível a gente ter essa precisão dentro das nossas empresas. Sim. Inclusive, eu vi há um tempo atrás uma espécie de um ranking de complexidade tributária. E o Brasil estava na 85ª posição. Ou seja, nós temos algo que é um absurdo. Ninguém consegue entender. O brasileiro ele tem dificuldade para entender. O estrangeiro ele não entende absolutamente nada. Então isso, ele, de certa forma, afasta os investimentos no Brasil. Porque com o investidor que, olhando a um nível mundial, onde ele tem acesso
a sistemas menos complexos, a investimentos mais sólidos, a moedas mais fortes. Por que ele vai investir no Brasil? Sendo que aqui existe uma insegurança, uma incerteza e uma complexidade tributária imensa. Isso atrasa demais o Brasil. Então, há muitos anos, isso não é algo exclusivo desse momento, há muitos anos se fala na reforma tributária. O Brasil, ele literalmente vive de pequenas reformas tributárias ao longo dos anos, porque a nossa legislação ela é extremamente volátil, ela muda a todo momento, só que, claro, são pequenas alterações que acontecem a todo momento. Só que essa sim, essa de fato é uma que vira totalmente de cabeça para baixo, derruba todas as peças do jogo, reinicia tudo. E aí começa um problema que a gente vem falando muito. A adaptação do mercado brasileiro a isso. Culturalmente, nós estamos acostumados a ser dessa forma. E existem vários problemas que podem acarretar a partir dessas mudanças que vem acontecendo. Eu diria que a gente é muito acostumado a ir fazendo os puxadinhos, né? A gente vai fazendo pequenas alterações e agora a gente vai derrubar todos e fazer um prédio do zero. Só que a gente tem que ficar preparado para isso. Eu costumo dizer que o Brasil, a nossa legislação é como uma colcha de retalhos colorida. E cada um pega no cesto um tecido diferente, uma cor diferente e vem costurando aquilo. E ela já está gigante. Então, assim, agora talvez com essas mudanças elas venham justamente para consertar isso, né, que vem sendo feito ao longo dos últimos anos. E como fica esse modelo na prática? Na prática, acho que na verdade. A gente vai ter, na prática, apenas 2 tributos aqui no Brasil sobre o consumo. A gente vai substituir o PIS e a COFINS por uma outra contribuição, que é a contribuição sobre bens e serviços da CBS. E essa contribuição vai ter um irmão gêmeo, que é o imposto sobre bens e serviços. Esse imposto é um pouquinho mais delicado, a gente tem que ter atenção a ele, porque ele vem juntar o ICMS e o ISS. Então a gente não vai mais ter PIS e COFINS, porque vai virar uma única contribuição, o que é um pouco mais fácil para a gente ver, né? São 2 contribuições que a gente já trata igual hoje em dia, então a gente vai transformar de uma vez em uma só. Mas o imposto, que é o imposto sobre bens e serviços, esse a gente tem que cuidar, porque a gente está juntando o ICMS, que é hoje o maior imposto, né? Aqui no Brasil. Então a gente vai estar juntando ele com o ISS e a gente vai estar principalmente equiparando todas as operações. Então agora não interessa mais se é bem, se é serviço, se é mercadoria, se é produto. Todo mundo vai estar pagando os mesmos tributos. É para isso que a gente tem que ter atenção. Entendi, Maria Eduarda. Muito obrigado. Quando isso começa a impactar de verdade a vida das empresas? Agora, Já impacta, né? Já tem muita gente puxando o cabelo, arrancando os cabelos, né? Mas ela já inicia a partir do ano que vem as primeiras transições, né? essa questão de impacto, assim, a gente vai sentindo aos poucos, tá? Vou confessar, a gente vai sentindo aos poucos. Por quê? No ano que vem a gente começa com uma alíquota teste. Então, no ano que vem é uma alíquota teste de 1%, e se as empresas cumprirem a obrigação acessória, nem vão pagar. Vamos só declarar essa alíquota teste. Então, a gente vai ter um ano para realmente ir sentindo. Só que em 2027 já tem uma grande virada de chave. O PIS/COFINS já é extinto de uma hora para outra. 2027. Isso. Então, 1º de janeiro de 2027, a gente não existe mais PIS/COFINS. A gente vai parar de trabalhar só com a CBS, que é a contribuição nova. É daí quando o sistema atual desaparece de vez? Não. Ainda não. Aí a gente vai ter alguns longos anos. E na verdade estamos falando de uma das reformas que acontecem. Estamos falando de consumo, mas na verdade estão acontecendo 3 reformas. Uma voltada a consumo, uma voltada a patrimônio e uma voltada à renda. Então, assim, não vai ser nada tão rápido assim não até 2027. E consumo, renda e patrimônio. Isso. Esclarece melhor um pouco pra gente, Maria. Isso que a gente tem que deixar mais claro nessa questão dos impactos. Quando é que a empresa vai realmente começar a sentir? Por que a gente brinca que é agora? Tributação da renda veio aí lucros e dividendos sendo tributados já a partir de 1º de janeiro. Então aqui a gente tem um impacto imediato, não dá para negar, né? Enquanto a reforma tributária do consumo a gente vai estar fazendo teste, a da renda já vai estar sendo cobrada. E quem distribui lucros e dividendos, quem tem aí rendimentos acima de 50 mil por mês, vai estar pagando esse adicional agora que foi criado, né? Imposto de renda pessoa física mínimo, que vai realmente pesar no bolso, né? A alíquota de até 10% sobre o rendimento extra vai ficar pesado.
E agora, eu acho que é importante falar sobre uma questão que a reforma tributária, ela é uma promessa do atual governo. Então, assim, houve essa promessa. Haverá a reforma tributária. E uma das, inclusive, promessas de campanha era a reforma sobre a renda, onde o governo ele anunciou que isentaria uma faixa até 5 mil de, de rendimentos, né, das pessoas que têm a primeira faixa até 5 mil, e automaticamente iria contra as outras classes. Ele deixou isso muito claro durante a campanha. Então, é algo que com certeza está havendo todo um movimento para que aconteça. Tanto que a reforma de renda foi a última que se iniciou e a primeira que está sendo executada. Por quê? Porque é uma das promessas de campanha. Então, é importante a gente entender que eu percebo que o empresário ele ainda tem uma visão de que essas reformas elas podem não acontecer ou elas vão ser postergadas, vão ser empurradas mais para frente. Mas não, elas não vão, porque existe todo um movimento também político para isso. Então, no Brasil as coisas costumam mudarem, costumam serem jogadas mais para frente, mas falando de reforma tributária, ela vai acontecer. Isso que eu acho que é o grande ponto que é importante falar para o empresário, porque a partir de janeiro do ano que vem, nós já temos essas primeiras mudanças. E isso vem muito do que a gente estava falando antes, né? De por que fazer tudo isso. Porque aqui é tão confuso que a gente às vezes nem confia no sistema, né? A gente tem aquela, vai prorrogar, não vai acontecer de verdade. Agora já aconteceu, né? A gente já tem Constituição, já foi alterada, já tem lei complementar, já tem lei ordinária, então já aconteceu. A gente tem que estar preparado. Sim, sim. E empresário, investidor, o trabalho do Grupo Estúdio, nosso trabalho é dar clareza, conscientizar, otimizar, direcionar você para essa otimização. O Brasil, ele, cada ano que se passa, aumenta a arrecadação e a consciência, o trabalho que o Grupo Estúdio faz, homologado a XP Investimentos, é um trabalho muito nobre. Parabéns para vocês. Agora, o empresário muitas vezes se pergunta por que pagar tanto imposto. E essa clareza faz com que o empresário possa cobrar melhor o retorno disso, né? Porque não é todo ruim pagar um imposto se ele volta, se ele melhora a vida das pessoas, das empresas, né? Como conscientizar o empresário cada vez melhor para que ele possa cobrar melhor dos seus governantes isso, né? É uma questão complexa, desafiadora. Mas assim, acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer sobre isso é, aqui no Brasil, por que a gente paga tanto? A gente não diminui a máquina pública. A gente fez mais uma vez um movimento que é muito bom, muito necessário. A gente precisava de uma reforma tributária, mas mais uma vez na ordem errada. A gente tinha que ter feito uma reforma administrativa. Vamos parar para pensar na nossa empresa, né? Se a nossa empresa a gente está precisando, não tá mais tendo dinheiro, a conta despesa e receita não tá batendo. O que a gente faz primeiro? Corta a despesa. Aqui a gente fez ao contrário, a gente vai aumentar a receita para continuar tendo a despesa. Eu acho que é o primeiro ponto que nos deixa muito claro, assim, a gente faltou esse primeiro passo de reforma administrativa. A gente tem a reforma tributária agora, que vai manter a arrecadação num padrão bem alto e arriscaria que eu ia dizer, né, aumentar, porque a gente tem... ela não vem, é importante falar sobre isso, né? A reforma não vem para reduzir carga tributária. Ela sim vem para ter um pouco mais de transparência. Hoje não se consegue saber o quanto de imposto tem num produto. Você compra no celular, não sabe dizer quanto tem de imposto aqui. Não é claro, não é explícito. Vai começar a ser. A transparência, eu acredito que vai ser uma melhoria. Só que ela não é uma reforma de redução de carga tributária. Então, em um primeiro momento, eu tenho a impressão que as pessoas imaginavam que ela seria uma reforma que deixaria um pouco mais leve o sistema, mas não. A verdade é que a reforma ela vem a partir de uma pressão externa, principalmente, eu diria. Porque os países no mundo têm um jeito de tributar e o Brasil tem seu jeito diferente, mais complexo, não faz sentido. E para que o Brasil possa se equiparar com esses países mais ricos, ele faz esse movimento justamente de utilização do mesmo sistema, o sistema IVA, né, de tributação. Então,
Eu acho que, respondendo à pergunta, nós vamos ter que ter uma mudança de cultura, de mercado e de entendimento do que está acontecendo para que, de fato, o empresário possa entender mais a tributação. O brasileiro, como um todo, não só o empresário, né? Todos nós tributamos, seja PF ou PJ, mas que ele possa ter um entendimento melhor e aí sim possa ter um pouco mais de transparência e, inclusive, um pouco mais de cobrança daquilo que ele paga, que é muito pesado. Cobrar melhor dos governantes, porque não existe dinheiro público. O dinheiro é seu, empresário, o dinheiro é nosso. E eles nos servem. Né? Essa transparência, essa clareza é positiva para o Brasil. Maria Eduarda, as regras já estão totalmente definidas? Definidas? Ainda não, Navari. A gente tem vários pilares já construídos, que esses pilares são a base, e eles já mudam muita coisa. Mas a gente ainda tem incertezas, principalmente quando reforma sobre a renda, essa tá posta, tá? O adicional de até 10% para quem foi considerado super rico começa ano que vem. Mas a gente tem a reforma, por exemplo, sobre os impostos sobre o patrimônio, ITCMD e ITBI. Ainda está em projeto de lei sendo votado. Até ontem eles tinham pautado para votar e a gente acabou não tendo a votação. Então a gente vai ter votação ainda esse ano de um projeto que vem aumentar ITBI e TCMD. E na reforma tributária do consumo, a gente tem as regras gerais já, mas a gente não tem, por exemplo, as alíquotas. É uma coisa que a gente quer muito saber. A gente tem estimativas do Ministério da Fazenda que a gente está trabalhando com ela. Mas são estimativas, né? A gente não sabe o susto que a gente pode levar ainda. Sempre uma surpresa. É. Sim. O ITCMD é aquele imposto de transmissão de causa morte e doações, né? E o TBI é imposto de transmissão de bens imóveis. Então, né? Esse aí vem reto no patrimônio. Se tu doa, se tu morre ou se tu vende. É aquela segunda reforma que nós falávamos, né, de patrimônio. E aí eu vou fazer um complemento aqui de algo que a gente nem estava falando, né? Mas o Brasil tem um ponto aqui que é engraçado, nem a palavra, tragicômico, vamos dizer assim, né? Porque o Brasil se espelha em tributações de fora do país. Só que a realidade da maioria dos países é uma alíquota mais alta em cima do patrimônio, porém uma alíquota menor em cima do consumo. E aqui no Brasil isso é o contrário hoje. Só que a partir do momento que eu já tenho uma alíquota muito alta, uma tributação muito alta em cima do consumo, e ainda assim eu vou começar agora a ter uma alíquota muito alta em cima do patrimônio, e vou tributar outras classes em cima da renda, nós viramos uma máquina de produção de impostos, né? Vamos ser sinceros. Então, assim, o Brasil se espelha naquilo que convém nesse momento. Então, isso que é um ponto de atenção, porque o grande problema no Brasil é justamente uma tributação muito alta em cima da pessoa que tem menos. Porque se nós fizermos um comparativo entre comprar uma água, o que eu vou pagar de imposto é igual para aquela pessoa que recebe um salário mínimo, como ele é igual para a pessoa que tem R$1 bilhão. É o mesmo imposto, só que a carga tributária dessa água é muito elevada em cima do produto e, consequentemente, quem sofre com isso? O trabalhador que recebe um salário mínimo. Então, é aí que existe uma injustiça, talvez, dentro dos impostos, nessa balança dos impostos. E a grande questão é que o consumo ele já não é bem elaborado. E ainda assim o Brasil se espelha no ITBI, TCMD, nas alíquotas de países de fora para tributar o patrimônio. Então nós vamos ter uma carga tributária elevadíssima no Brasil, a verdade é essa. Sim, é um assunto para você aprender e ter consciência de quanto você paga. Né? Então, Maria Eduarda, a reforma afeta todos os setores da mesma forma? Como funciona? Como vai funcionar? Não, Marina, a gente tem que. O primeiro ponto é a gente lembrar que a gente acabou de falar, né? Ela não tem para reduzir. A gente vai ter uma manutenção ou um aumento de arrecadação aí. Só que não vai ser todo mundo que vai sentir igual. Por exemplo, as empresas que não distribuem lucros dele, ou que os seus sócios recebem menos que 50 mil por mês, não vão ter esse adicional do imposto de renda pessoa física. Então vai afetar um pouco menos. O imposto de renda delas vai continuar igual. Já empresas maiores que distribuem mais lucros e dividendos vão estar com esse adicional ali já pegando a partir do ano que vem. Então já não vão sentir igual, né, tamanho de empresa.
Outra coisa é a questão patrimonial. Em a gente tendo um aumento dessa tributação sobre patrimônio, evidentemente os maiores patrimônios vão sofrer mais. Os maiores patrimônios vão pagar mais. E na reforma tributária do consumo vai ser muito sensível qual é a área econômica de atuação. Porque a gente tem aquilo que eu comentei antes, a gente está juntando ICMS e ISS, fazendo todo mundo pagar igual. E hoje, a carga tributária de serviço, por exemplo, é muito menor do que a carga tributária de indústria. E a gente vai estar equiparando todo mundo vai estar. Então, o serviço vai sentir mais, vai pagar mais a conta. Só que isso não quer dizer que a indústria vai sair ganhando, tá? Não quer dizer, porque a gente vai ter uma complexidade de sistema que vai pegar a indústria também. Vai ter uma alíquota alta que vai pegar a indústria também. Então, assim, a indústria ela vai ter menos responsabilidades, porque hoje sofre com ICMS-ST, o DIFAL, o IPI, tá tudo em cima da indústria. A gente vai tirar um pouco de responsabilidade dela, mas não de carga tributária. E o serviço, que hoje não tem tanta responsabilidade nem carga tributária tão alta, vai estar pagando um pouco mais. A gente tem também o agronegócio, que é um setor bastante sensível aqui no Brasil, porque ele é muito incentivado. Tem muito benefício fiscal. E outra coisa que essa reforma tributária do consumo faz é acabar com o benefício fiscal. Então, o agronegócio também vai ter que se repensar e se replanejar como lidar sem o benefício fiscal. Porque hoje acontece qualquer coisa e a gente sabe que a bancada do agro é bem forte, consegue. Agora a gente não vai mais ter essa regra. Então, cada um vai sentir de uma maneira, mas o que a gente pode afirmar é que todos vão sentir. Não tem uma empresa no Brasil. E aproveitando a fala, é estranho a gente pensar, né? O Brasil é uma potência no agronegócio, e o agronegócio já sofre naturalmente por todas as situações que acontecem, e agora vai sofrer um pouco mais, talvez, com a reforma, né? Só que um ponto que eu ia falar, a Maria Eduarda falou sobre a indústria. A indústria talvez tenha um alívio, né? Comparado ao prestador de serviço. Só que eu vou trazer uma reflexão. A indústria, ela não contrata serviços de segurança? São prestadores de serviço. Ela não contrata serviços de tecnologia? São prestadores de serviço. Ela não contrata transportes? Prestadores de serviço. Então, naturalmente, se a carga tributária aumenta para o prestador de serviço, quem vai pagar essa conta é quem contrata o serviço. E, consequentemente, vira um efeito cascata. A indústria ela vai ter reflexo, talvez, não do tributário direto, mas sim de um aumento da precificação do prestador de serviço, porque, obviamente, ele possui uma tributação mais alta hoje. Hoje não, no caso, na reforma. Sim, Bruno, Maria Eduarda, o empresário precisa agir agora ou pode esperar mais um pouco? Então eu vou deixar pra ti responder, Nazaré. O que tu tá achando com tudo que a gente tá falando? Tem que agir rápido, seja proativo, tenha ao seu lado os melhores parceiros, pessoas que possam te direcionar, te servir para otimização do seu patrimônio, do seu lucro, da sua renda, seja Grupo Estúdios, seja Alphaways. A gente fazendo Eu uma acho conversa que ele- rápida aqui já deu pra entender, né? Que tem que ser rápido, assim. Para ontem, né? Eu acho que, inclusive, principalmente quando falamos de patrimônio. Porque se de fato as alíquotas do patrimônio aumentarem, isso vai impactar muito rápido as famílias. No que tange a sucessão e reorganização, né, desse patrimônio. A transição da reforma de consumo ela vai ser um pouco mais lenta. Então ela exige preparo. Ela precisa, no primeiro momento, o empresário precisa se conscientizar hoje que ela existe, porque o empresário ainda está deixando para depois. Mas ele tem tempo de se preparar. Então eu diria que está no tempo certo dele dar início nisso. Mas o patrimônio é algo muito latente. Porque nós estamos falando em dobrar ou triplicar alíquotas. Não significa que uma sucessão ela pode triplicar a partir do ano que vem, dependendo das decisões que aconteçam. Então, a reforma de patrimônio, cuidado com o patrimônio, eu diria que ele é instantâneo. Esse sim, esse precisa ser instantâneo. A gente vai ter impactos grandes nos maiores patrimônios, como a gente disse, né? Podendo triplicar a alíquota aí, vai ter inventário que não vai sair, porque não vai conseguir pagar. Então, proteger o patrimônio realmente tem que ser agora, é instantâneo. E a gente tem uma outra reforma que é a maior, que é sobre o consumo, que a gente tem tempo. O momento de começar a agir para essa reforma tributária do consumo é agora.
Mas a reforma do patrimônio tem que ser vista Essa era para ontem. para ontem. Já estamos chegando aqui, Maria Eduarda, Bruno, nos finalmente. Quais seriam as principais ações práticas nesse momento, Maria Eduarda? Olha, eu acho que a gente pode assim, sugerir que o empresário, a primeira coisa que faça é olhe para o seu negócio. Veja se ele tem lucro, dividendo a distribuir e já se prepare para isso, ainda esse ano também, ou para uma elevação a partir do ano que vem. Olhe para o seu patrimônio, veja nessa questão de proteção patrimonial, seja da empresa, seja dos imóveis de família, muito importante. E olhe para dentro do seu negócio, da sua operação e veja o que essa reforma tributária do consumo vai alterar. Porque ela com certeza vai alterar bastante coisa. Mas a lição que a gente deixa aqui é realmente olhar para o negócio e ver todas as frentes que ele precisa abraçar e proteger. Porque tem algumas que a gente está protegendo, tem outras que a gente está planejando. Mas a gente precisa fazer isso ao mesmo tempo. Sim, sim. Para finalizar, qual é a principal mensagem para quem está nos ouvindo agora, Maria Eduarda e Bruno, para finalizar aqui o nosso momento, o nosso encontro? Eu acho que prevenção e planejamento. Quem se organiza consegue planejar com mais tempo, consegue ter uma estrutura melhor e consegue se preparar para o que vem. Eu acho que, na minha opinião, esperar pagar para ver pode ter um custo muito caro. Então, assim, como nós falamos, patrimônio é algo instantâneo, é algo que já está atrasado. Quem pensa em proteção patrimonial, sucessão do seu patrimônio, deveria ter feito. Ainda dá tempo? Dá, mas ele deveria ter feito. Sim. Quando falamos de empresários, o planejamento, realmente. Analisar o que está acontecendo, olhar para o seu negócio, como a Maria Eduarda falou, e criar estratégias com parceiros estratégicos que possam auxiliar nessa passagem, nessa transição. E ficar muito atento a todas as movimentações que acontecem. Eu acho que esse seria a cereja do bolo, porque muita coisa vai mudar. Por tudo que nós temos hoje, eu tenho certeza que se nós sentarmos aqui daqui 2 ou 3 anos, a gente vai ter várias alterações que aconteceram. Porque o Brasil ele tem essa característica, né? Então eu acho que são esses os principais pontos que a gente precisa de atenção hoje, né? É estar atento, não pagar para ver e não cair naquela falácia que a gente tem aqui no Brasil de esperar chegar, que aí eu me arrumo. Não vai dar tempo. A gente precisa estar preparado para o que vai acontecer antes e, nesse momento, contar com os parceiros certos vai fazer toda a diferença. Porque quem se prepara antes tem mais tempo e quem se prepara da maneira correta, com certeza se prepara melhor. Quem chega antes bebe água limpa. Né? É. Já agradecendo ao Bruno, a Maria Eduarda. Maria Eduarda, o investidor, o empresário, o empreendedor que está ali ouvindo agora. Se quiser contatar vocês, tirarem umas dúvidas, se aprofundarem no assunto, como que eles devem fazer? Muito simples. Procurar o Nazareno e ele tem toda a capacidade de fazer esses links e levar todas essas soluções para o cliente. Então eu acho que... mais uma dica então, já que falou em dicas. Procurem o escritório Alphaways, converse com o Nazareno. Ele tem parceiros sólidos e tem experiência e estrutura suficiente para levar o melhor. Acho que essa é a dica de ouro. É o principal. Muito obrigado. Visite-nos em www.alphaways.com.br, Alphaways XP também em nossas redes sociais e nazareno.lei. Estamos aqui para servir o investidor, gerar consciência ao empresário para que você possa prosperar. Muito obrigado. Obrigado.